Quando surgiu a Verde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Craque Neto surtou depois aí da vitória do Palmeiras com o gol do Estevão no apagar das luzes. Depois de você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, nós vamos ver aqui o que o Neto falou. E acho que já podemos fazê-lo. Então vamos lá ver aí o Neto surtando com mais uma vitória no apagar das luzes do maior do Brasil. Na verdade, esse Estevão aí é muito melhor que o Piquerez. Esse menino é um craque de bola, acho que veio da Bahia, se eu não estiver errado, né? E que o João Paulo trouxe ele pro Palmeiras. É um menino incrível, 17 anos, já fez gol em Libertadores, primeiro gol dele. Um jogadorzaço. Menino incrível, menino que tem tudo para ser jogador de seleção brasileira. E o Palmeiras com muito dinheiro em relação a Luiz Guilherme, Estevão, Aníbal, Hendrick que já foi embora. Já Veron, Vanderlan. É muito moleque bom de bola, que por sinal no mundo não tem ninguém que tenha uma base tão forte como a do Palmeiras. Ô Souza, o que pensar do Rafael Veiga, que é um jogador excepcional, um dos caras que mais tem assistências em relação a jogar futebol nesse país aqui, e que quando vai para a seleção, ele não consegue jogar. Isso com o Fernando Diniz. Eu não sei com o Dorival Júnior se ele vai ser convocado. Mas o que ele é importante em momentos difíceis como ontem, que a torcida não compareceu, 28 mil pessoas, o que é muito pouco para um time tão forte. Mas aí não é a torcida do Palmeiras que tem 17 milhões de torcedores. É o preço do ingresso. Para você, titia Leila, você é milionária, você é bilionária, você usa Gucci, você usa Prada, você é muito bem vestida, você tem um patrocínio ridículo no Palmeiras por 81 milhões com a sua faculdade e também com a Crefisa, né? Só que aí, só a Puma que vai patrocinar o Palmeiras são 50 milhões. O Flamengo mostra a grandeza do Flamengo. Olha a grandeza do Corinthians. Em relação ao patrocínio, só a Bet que o Corinthians são 360 milhões. E o palmeirense não enxerga isso. O que você faz em termos de administração financeira para o Palmeiras, que é uma miséria o que você paga, e a sua empresa, as suas duas empresas pagam para o Palmeiras. Mas quando está ganhando, isso não é muito colocado. Isso não é feito pela imprensa palmeirense que não fala, pelos palmeirenses que não reclamam sobre 80 milhões por um time que ganha tudo. E outra coisa, a camisa do Palmeiras, no mínimo uns 300 milhões valeria. No mínimo. E é pago 81 milhões. E você não cumpriu a sua palavra. Porque quando você disse que se o Corinthians tivesse uma propaganda na camisa Master, mais do que você ia lá e você ia fazer a mesma coisa, você fez, tia Leila? Não. Você não fez. Muito pelo contrário, cobrar R$200 do torcedor palmeirense, isso é uma vergonha, é um tapa na cara da sociedade. Como diria José Luiz da Atena. Fazer isso com o torcedor do Palmeiras, sendo que vai em todos os jogos em final. Toda hora tem final. Primeiro passo na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai ter a palavra também do Abel Ferreira. Mas é isso, né? Você falou de um misto quente. Nesse caso, pode falar que é misto muito quente, porque conseguiu um bom segundo tempo. O Rony deu uma incendiada no jogo, né, Elton? É mesmo a torcida pegando no pé, né, Edu? É estranho ver essa relação, né, da torcida do Palmeiras com o Rony. Parte da torcida até comemorando o gol anulado, enfim. Mas é um jogador que é importante, né? E eu acho que deu essa dinâmica que o Palmeiras precisava no segundo tempo. Ainda entrou o Piquerez, né, no lugar do Caio Paulista, acho que deu um pouco mais de sustentação para o lado esquerdo. O Caio Paulista sendo utilizado como lateral esquerdo, né, jogando numa posição em que ele se acostumou a jogar no Fluminense e depois no São Paulo. Foi um time que usou muito o lado esquerdo, inclusive, apesar do Mike ter aparecido ali para assistência para o gol do Rony no segundo tempo. O lado esquerdo do Palmeiras trabalhou mais ofensivamente do que o lado direito, né, com o Lázaro e com o Caio Paulista. Muitas vezes o Hendrick, né, é uma referência que tem muita mobilidade, essa movimentação era necessária até para abrir essa defesa da equipe do Botafogo, como eu falei, né, jogou com 3 zagueiros, bom jogo inclusive do trio de defesa enquanto teve fôlego, né, o Bernardo Chapo, principalmente pelo lado esquerdo. Por isso, até o lado direito do Palmeiras funcionou muito pouco. O Patrick Bray, né, que você citou aí, fez o gol, acabou batendo cruzado, fez uma boa partida também, mas acho que prevaleceu também o fôlego e principalmente o talento, né, dos jogadores do Palmeiras. O Estevão, antes de fazer o gol, inclusive, perdeu uma chance, né, que ele recebe de costas, faz o giro, acaba batendo para fora, o goleiro torce ali para a bola sair, então acabou sendo
Um Palmeiras intenso, num jogo difícil, é um jogo de eliminatória. A gente está vendo aí como tem sido, né, essa primeira mão da terceira fase da Copa do Brasil. São jogos complicados, um ou outro, né, tem tido uma certa facilidade. O Palmeiras já tinha enfrentado essa equipe, né, nessa temporada, sabia que era uma equipe muito difícil de se enfrentar. É claro que o roteiro deixou o jogo um pouco mais emocionante, mas no fim das contas o Palmeiras conseguiu uma vantagem para o jogo da volta, pequena, mas importante no mata-mata como a Copa do Brasil. Daqui 3 semanas, então, a parada vai ser em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz. Palmeiras a gente viu ali sem o Everton, sem o Gomes, o Piquerez entrou durante o jogo, jogadores importantes, né? Marcos Rocha, jogadores importantes poupados, e aí uma vitória faz a gente pensar que pode poupar também para o jogo da volta. Vou perguntar isso para o Elton já. Mas poupar é muito importante, né? No calendário que a gente tem no futebol brasileiro. A gente vai falar do São Paulo daqui a pouco também, que foi com o time reserva enfrentar o Águia de Marabá. Mas a tendência é que agora, no jogo da volta, seja um pouco mais tranquilo também, possa dar minutagem para jogadores que não atuam tanto, né? O Abel Ferreira. E entre eles, quem saiu jogando é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, até o próprio Abel já falou que ele está cansado, né? Mas ele sai jogando e sai no intervalo, o Veiga. Porque o próprio Abel diz que ele recupera jogando, né? Mas é um jogador que nitidamente não está no melhor desempenho, ele mesmo admite isso, né? Mas saiu jogando hoje. E depois, como eu falei, foi substituído pelo Rony já no início do segundo tempo, né? A virada do segundo tempo. Eu acho que é cedo até para a gente falar dessa questão de poupar jogadores para o jogo da volta, porque é uma vantagem boa, como eu falei, mas não é uma vantagem grande. E até lá, né, o Palmeiras tem jogos importantes de Brasileiro e Libertadores, e pode encaminhar sua classificação na Libertadores, de repente até conquistar o primeiro lugar do grupo e focar na Copa do Brasil, né? Mas é cedo para se falar, mas olhando para essa semana de jogo no fim de semana passado, né? Aliás, uma sequência, né, de jogos de Libertadores, de Copa do Brasil, sem descansos, é lógico que rodar esse elenco é importante. E é importante também, pensando quando a equipe principal, Edu, estiver inteira, né, estiver à disposição do Abel Ferreira, ele colocar quem ele acredita ser de melhor para essa equipe, porque esses caras que estão entrando vão manter o nível, né? Porque se 11 diferentes, ou 10, ou 9, né, alguns titulares, acho que o Endrick é um jogador que ainda é titular, mas daqui a pouco tempo não estará mais no Palmeiras, o Estevão cada vez mais ganhando espaço nessa equipe. O Mike, né, que eu nem considero o Mike hoje reserva, né? Sai e entra da equipe muitas vezes e é um jogador que reveza muito com o Marcos Rocha e às vezes joga junto com o Marcos Rocha. Então você tem aí um elenco que, quando o Palmeiras estiver inteiro, com todos os jogadores à disposição, com a equipe principal, digamos assim, esses jogadores que jogaram contra o Botafogo e que vão jogar em outras oportunidades, vão manter o nível da equipe nessa mescla, né, entre titulares e reservas. Quem ganha é o Palmeiras, quem ganha é o Abel Ferreira, quem ganha é o torcedor, né, de ter um elenco que é muito equilibrado, não é de hoje, e que mantém pelo menos o nível de desempenho. Muitas vezes o desempenho não é aquele desempenho top, mas os resultados acabam vindo justamente porque o conjunto funciona muito bem. Mas é um conjunto que o Veiga sempre foi o maestro dessa equipe, né? E aí, hoje ele não teve um desempenho como a gente se acostumou a ver, né? Ele próprio admite isso. Acho que vai ser assunto na entrevista do Abel Ferreira daqui a pouco, mas, novamente, o Veiga nas bolas paradas, sempre importante, mas sem aquele dinamismo que ele já teve em outras ocasiões. Assim, se a gente pode falar que o ponto alto da partida foi a participação dos garotos, o Veiga, mais uma vez, foi discreto, porque a gente conhece que ele pode render, né? E eu acho que tem muito a ver com questão física, com sequência de jogos, né? Olhando para a temporada que ainda está chegando na metade, né? É lógico que se espera que o jogador ele consiga chegar nesse momento da temporada em condições, né, de suportar toda
essa sequência de jogos, olhando para o Campeonato Brasileiro, né, que é um campeonato onde o Palmeiras defende o título, é um campeonato de 38 rodadas, onde você tem enfrentamentos bem complicados, né, o tempo inteiro, você ter sua equipe principal também é importante, então ter esse jogador descansado é importante. Eu acho que tem a questão do entrosamento também, por mais que esses caras se conheçam por muitos anos, né, Edu? É uma equipe diferente, o comportamento do jogo acabou sendo diferente também, mas é lógico que o Veiga já jogou mais, né, do que tem jogado ultimamente. Mas eu acho que não é declínio de carreira, longe disso, inclusive. É um momento, né, que todo atleta acaba passando, e eu acho que tem muito a ver com a questão física, né, uma sequência realmente de jogos insana que o Palmeiras vive. Não é de hoje, né? Não é de hoje, é de muito tempo. Inclusive já foi, entre aspas, criticado por isso, né? Ah, tá assim porque disputa muitas competições, né? Já ouviu até essa ironia o Palmeiras, né? Tá reclamando do calendário porque joga demais. Mas é o calendário que se apresenta para o Palmeiras e ele é um time que disputa todos os títulos, né? Então, os seus principais jogadores acabam atuando mais e o Veiga é um deles. A sequência do Palmeiras, a gente lembra que essa semana, segunda-feira, estava enfrentando o São Paulo, né? O terceiro empate no ano entre Palmeiras e São Paulo. Antes, estava no Equador, Independente Del Valle, conseguiu a vitória ali no sufoco, né? Buscando o resultado. Aí antes foi o Flamengo. É uma série duríssima, né, Elton, que a gente tá vendo aí. É natural. E eu acho que deu para ver no primeiro tempo do jogo um certo cansaço mesmo. Talvez psicologicamente é difícil todo jogo o cara entrar 100%, que é uma marca do Palmeiras jogar a milhão, né? É até natural ter uma oscilação nesse ponto. E sem contar, né, Edu? Se olhar para a tabela, o Palmeiras no fim de semana enfrenta o Cuiabá. E aí, jogo fora de casa, é um clima bem seco também, né? Acho que a questão climática influencia no jogo. Depois vai jogar no Uruguai, né, contra o Liverpool. E aí enfrenta o Atlético Paranaense quando voltar para o Brasil, né? Que é um time que está bem na Sul-Americana, que eu acho que, por mais que tenha tropeçado, né, na Copa do Brasil, é uma equipe que tem muita qualidade. Então, olhando também o calendário, não só para trás, mas olhando para frente, é natural que, olhando para o calendário, o jogo contra o Botafogo é o jogo onde você consegue poupar o máximo de jogadores. É um jogo de ida em casa, né, onde você tem a vantagem de conhecer o seu campo, com um adversário que não é da elite do futebol brasileiro, e que você, se por um acaso as coisas não andarem do jeito que se imaginava, você tem ainda um jogo da volta 3 semanas depois. Então, olhando para o calendário, era esse o jogo para serem feitas as mudanças, né, nessa equipe do Palmeiras. Então era natural que isso acontecesse. E eu imagino, né, que nessa sequência veremos outras vezes isso acontecer, porque realmente, como você falou, a palavra é essa, é uma sequência insana de jogos nesse trecho da temporada que tem o Palmeiras. Não só o Palmeiras, né, várias equipes que estão envolvidas aí em 3 competições. Daqui a pouco eu quero a sua opinião sobre o tamanho da falha do Lomba. Se foi frango, se aceitou, se realmente foi uma bola difícil. Mas antes, sabe aquela coisa de rádio, Elton? Que o cara fala, dá a nota dos jogadores? Não vou pedir do time inteiro, eu quero a nota e a avaliação rápida de 2 jogadores que se destacaram nessa noite. 2 garotos, Endrick e Estevão. Quem leva a nota maior entre eles? Eu dou um 7,5 pro Endrick e um 8,5 pro Estevão. E aquela frasezinha curta para cada um deles? Endrick, pro jogo de hoje, né? Hoje. Endrick ainda é importante. O Estevão será muito importante. É isso. E é muito legal a gente ver essa história acontecendo, né? E o Estevão ganhando maturidade, assim como o Endrick ganhou durante o ano passado. E a falha do Lomba, Elton? É uma falha... Foi frango, na sua opinião? Não é aquele frango clássico, né? Eu acho que o Lomba, ele esperava a bola no canto, ali na trave, né? Porque o chute do Bray foi na paralela. Quando ele esticou a perna para tentar evitar, a bola passou por baixo, né?
é uma falha, mas não classificaria como frango, né? Não sei nem como é a classificação de frango e tal, mas acabou sendo uma falha, obviamente. Foi no canto dele, né? Ele estava posicionado, inclusive, para fazer a defesa, mas acabou passando por baixo das pernas e gerando o gol de empate naquele momento do Botafogo. Mas nesse caso só trouxe mais emoção pro jogo, né? Não chegou a atrapalhar. Acho que só aumentou a euforia no final do jogo com o gol do Estevão. Aí a gente tá vendo de novo o gol do Rony, que ficou enlouquecido no primeiro e também no segundo gol que ele faz, né? Depois anulado. E aí a gente tá vendo o gol. Então, foi bem encostado na trave. Mas era uma bola realmente que o Lomba deveria ter pego. Ele mesmo, a reação dele batendo ali no gramado é de quem sabe que era uma bola defensável, né? O gol do Botafogo, comemorado, parecia o resultado final 1-1. Era aos 45 do segundo tempo e aos 52 o Estevão faz isso aí. E a molecada faz a festa mais uma vez no Allianz Parque. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Da história sendo escrita no nosso olhar, né? Como o Hendrick pintou como uma promessa, como o Estevão também foi falado muito. Ah, não, Messinho. E aí, virando realidade, é muito legal ver isso, né, Tom? E o detalhe para esse gol, a gente está falando do Rafael Veiga, o passe foi do Rômulo, que é um jogador que foi contratado, em tese, né, para ser o reserva do Rafael Veiga. Joga na mesma posição, o cara que atua ali como um meia articulador, né, no corredor central. Acabou entrando durante a partida, o Veiga já tinha saído, né, ele entrou no lugar do Lázaro, mas fazendo essa função, jogando um pouco mais por dentro. E aí, é lógico que é um cara que está tendo agora a sua oportunidade num grande clube, chega, né, com muito cartaz, porque é um cara que tem muita qualidade, né, pelo que fez no Novo Horizontino já desde a temporada passada, e que, quem sabe, né, o Veiga chegou ao Palmeiras também com aquela desconfiança. Ele tinha passado, né, pelo clube, uma boa passagem pelo futebol paranaense, vai para o Palmeiras e garante aí a titularidade e o protagonismo. Vai dar aquela bicuda e recua, tipo, refuga na hora da bicuda. Eu não consigo entender. E a bola só, mas se você visse, é que você não viu essa jogada ao vivo, né? Não. A jogada inteira deve ter deixado o técnico maluco, Tomás. Porque os caras estavam todos lá na frente, sabe aquela coisa de buscar um lateral? E de repente o Palmeiras sai em velocidade e você fala, mas peraí, o time pequeno que está empatando o jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras está inteiro, foi um gol tipo Brasil e Croácia. 52 minutos do segundo tempo. Um gol tipo Brasil e Croácia. Muita gente fora da posição, inexplicavelmente, quando o Botafogo deveria estar bem postado atrás. E aí, os dois duelos que foram perdidos ali pelos defensores. Ô, Júlio, é claro que com 1-1... Mas a vitória é justa. Se tivesse terminado 1-1, se o resultado fosse injusto na minha avaliação e na sua, o Palmeiras teria toda a condição de uma vitória simples em Ribeirão Preto. Claro. Mas dá um alívio, né, pro torcedor. Ganhamos, continuamos, né, voltamos a ter a vantagem, vamos jogar pelo empate. E como é bom ganhar jogo no fim, né? Também, fora isso. Uma delícia para quem tá no estádio, pro torcedor palmeirense que tá em casa. Olha aí o contra-ataque, todo mundo correndo para trás, você percebe? E aí o primeiro, realmente, são dois caras que perdem a dividida e o Rômulo muito esperto, né? E o Tite, é que o Tite não tá muito em alta, né? Mas vamos usar um verbo do Titês, oportunizar. Sim. Quer dizer, o Rômulo vem do Novo Horizontino, fez um grande campeonato paulista, aparece na seleção do campeonato paulista, é contratado pelo Palmeiras no meio do campeonato, faz um bom jogo contra o Palmeiras, né, na semifinal, chega no Palmeiras, entra numa, entra noutra, de repente vai ficando escanteado. E aí, a pressa que se tem no futebol para falar, e esse não é jogador pro Palmeiras. Ou esse, nossa, a camisa caiu como incrível e tal. Poxa, o cara saiu de um time pequeno, foi para um time grande, ele não chegou para ser titular, ele vai se aclimatar aos companheiros, ao ambiente, tudo novo. Talvez ele tenha uma personalidade de se habituar rápido às coisas, talvez não, o cara precisa de um pouco mais de tempo, calma, né? Nem aqui, nem ali, o cara nem o cara que chega desse jeito, ele nem vai estar pronto para tudo e nem não vai estar pronto para nada. Mas no futebol a banda toca assim e é importante você oportunizar, repetindo o verbo do Titês,
as chances que aparecem na tua frente, né? Esses dias eu vi uma entrevista do Douglas, o Douglas ex-Corinthians, né? Hoje comentarista e tal, ex-Grêmio, ele tem uma boa leitura de jogo, e ele contando sobre a experiência dele na seleção brasileira. Pô, o cara entrou lá com um jogo contra a Argentina, perdeu uma bola, gol da Argentina. Meu amigo, às vezes você deu azar, às vezes você foi incompetente, às vezes em 5 minutos tua vida empina para baixo, e às vezes aponta para cima. O Rômulo tinha 7 minutos hoje, teve 15, porque o jogo foi até os 98, ele teve 15. Nesses 15 minutos ele pegou uma bola, ganhou a dividida e deu o passe pro gol pro Estevão. Pode mudar a trajetória do Rômulo dentro do Palmeiras, um lance como esse, né? Vamos ver, tomara que isso ajude o cara a ter um futuro mais tranquilo no Palmeiras. E o Estevão, que futuro que ele tem, né? É o primeiro, gente, no fim? Depois confirma, eu não lembro se é o primeiro ou se é o segundo gol do Estevão. Eu confundo às vezes com o outro menino. Acho que o outro já tinha feito o Hendrick, que tá batendo 100 jogos. Já 100 jogos? Uma insanidade que... Agora, essa coisa do futebol, de jogadores de 16, 17 anos, é um movimento do futebol, né, Tomás? Não é só no Brasil, não. A gente está vendo em Real Madrid, em Barcelona, a gente está vendo em vários times do alto padrão europeu, sim, do PSG, o Bartolá, lá, enfim. Tem muitos jogadores jovens, de 16, 17, 18 anos, jogando. Isso é um movimento do futebol que possivelmente esteja casado com um movimento de desenvolvimento físico, né? Os caras estão conseguindo pegar moleques de 16, 17 anos e deixando fortes em condições de competir com os profissionais. Muito bem, tá certo. O Vitorino tá me lembrando aqui de um gol do Estevão contra o Liverpool. É isso, né, Vitorino? Verdade. O Liverpool do Uruguai, claro. Enfim. O cara tem 16 anos, já tá metendo gol. Pois é. Enfim, Luiz Guilherme, Estevão e o Hendrick, que vai ficar mais um pouquinho só, né? O trio de ouro aí da base do Palmeiras. Esse mês de maio é o último. Aliás, é o último. Tava vendo no Brasileirão Sub-20 ou Sub-17, o Palmeiras já começa o campeonato com 5 jogos e 5 vitórias. Não, o Palmeiras virou um trator na base. Que nunca foi, né? Nunca foi. Ao contrário de Internacional, de Cruzeiro, de São Paulo, de Corinthians, de Santos, de Flamengo, de Fluminense, o Palmeiras, de repente, com um trabalho sólido na base, mudou a história. E o futebol de base, eu sei que não é o tema do programa hoje, e a gente pode conversar alguma sexta-feira mais tranquila sobre isso, mas o futebol de base, ele tem 2 aspectos importantes. Um deles, obviamente, a formação, o que tá todo mundo imaginando aí em casa, né? Ensinar o jogador a jogar, ensinar os fundamentos, a parte tática, trabalhar bem a parte física, dar condições de trabalho, condições psicológicas, etc, né? Isso é o que está todo mundo imaginando, esse é um fator. O outro fator é a feira, o carnaval, que é o futebol de base, que é o troca-troca, que é o rouba-rouba, às vezes troca-troca, às vezes rouba-rouba, às vezes compra-compra, né? Às vezes racha-racha de jogador entre clubes grandes, clubes pequenos, clubes formadores, e aí entra a história de você ser um clube formador. Se você é um clube formador, o time não pode chegar lá e pegar teu jogador, você já tem contrato com jogador de 14, 15 anos, o Palmeiras vai chegar num desses clubes formadores, pode até pegar um jogador, mas aí vai ficar fatiado, vai ficar uma parte de uma transação futura, vai ser daquele outro clube. Isso é o que deveria ser feito, by the book. Vários dos clubes, a maioria, a esmagadora maioria dos clubes brasileiros não são clubes formadores. Sim. Não tem o diploma ali, como é que se diz? Know-how? Não, é que é um documento mesmo, né? Tá, é que não é diploma a palavra, mas... Pensei que você estava falando outra coisa. Não tem ali certificado? O certificado de clube. Obrigado, Tomás. Certificado de clube formador. E aí, você bate o telefone para a família do cara, para o empresário do cara, e no fim do ano rouba ele. Eu não estou falando que o Palmeiras é ladrão de jogador. Todos são, tá? Todos são. Não tem ninguém bonzinho nesse mundo. Ninguém. Uns mais, outros menos. Mas o Palmeiras é um leão nisso, de pegar jogadores de outros lugares. Teve uma época em que o São Paulo era muito forte. Exato. E pegando do Palmeiras. Muito forte nisso. Lembra do caso do Ilcinho? Ilcinho, lateral direito, é o caso mais famoso. Palmeiras. Então hoje é o Palmeiras que pega do São Paulo. Pega, atravessa,
pega jogador que o outro clube grande gostaria. Então o Palmeiras faz um grande trabalho de recrutamento de jogadores e faz um grande trabalho de formação de jogadores. E é por isso que ele se transformou nessa máquina de revelar jogadores, coisa que não era. O Palmeiras toda hora está disputando título, ganhando título, perdendo muito pouco. E você cobrar esse absurdo e que você prometeu na sua campanha que isso não ia acontecer. Mas vocês, assessorinhos, vocês que assessoram aí, vocês não falam nada disso, porque vocês não pagam para entrar. Mas o Ademir da Guia não tem ingresso, o César não tem ingresso. Mas aí você, como é titia Leila e como ganha muitos títulos e é bilhardária, parabéns para você. Parabéns para você, porque eu não preciso do dinheiro da Crefisa. Muito pelo contrário. Eu não preciso da sua faculdade. Eu não preciso. E não peço isso. Porque muita gente pede. Agora, você prometeu pro torcedor palmeirense que é baratear os ingressos. Nós da imprensa aqui de São Paulo, acabei com o Augusto Melo, arregacei ele. Ontem ele veio aqui e disse que a partir do Campeonato Brasileiro não aumenta mais ingresso. E ontem, 28 mil pessoas para um clube que ganha, para um Allianz Parque maravilhoso, para tudo isso. Aí, titia Leila, você continua, que por sinal, a oposição é bem pequenininha para você, né? Porque você deu pizza, você fez um monte de festa, você fez tudo aí no Palmeiras. Mas você não vai ficar eternizada no Palmeiras. Até porque, se não fosse o Palmeiras, ninguém conhecia a sua empresa. Com direito à marcação polêmica de impedimento em gol de Rony, o VAR aí mais uma vez aprontando das suas, juntamente com o árbitro de campo, especialmente aquele bando de gente que fica na sala do vídeo, tentando atrapalhar a condução normal da partida, aparentemente, uma gritaria danada. Ali tínhamos até ali a dubladora da Fernanda Gentil ali dentro da sala do VAR, impressionante. Mas me diga aí, o que você achou aí do craque Neto aí, falando aí dessa vitória do Palmeiras, com o gol aí do Estevão no apagar das luzes, mais uma vez aí o Estevão decidindo para o Verdão. Triplo C neles, hein? Curtir, comentar e compartilhar. Vejo você no próximo vídeo, que pode ser, não esse não, né? Se bem que se você clicar, você vai me ver também, aqui no último vídeo que a gente postou, ou aqui nesse vídeo que só você não deve ter visto, hein? Clica aí para você ver agora. Avante, palestra!